Tricolores de toda a terra, tá no ar o seu pós-jogo, resenha do pós-jogo gravado. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa a todos aqui que tem aquela expectativa de que sempre após o jogo vai rolar aqui o nosso pós-jogo, né? E a nossa interação. Infelizmente, ontem, por conta das fortes chuvas que ocorreram em todo o estado do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro e aqui em São Gonçalo, onde eu moro, na cidade de São Gonçalo, fiquei sem energia elétrica. Tô desde ontem sem energia elétrica, inclusive até agora, né? São 7h30 da manhã que eu tô fazendo esse vídeo gravado e ainda continuamos sem energia aqui. Pedir para a Enel aí fazer a parte dela, né? Porque isso aí é só a parte da Enel que ela tem que fazer, vir aqui consertar o problema de energia, porque é inacreditável que a gente vai ficar sem energia um dia inteiro, né? Espero que isso não aconteça. Enfim, então peço desculpas aos inscritos do canal, aos membros, a todas as pessoas que gostam do resenha, mas a gente está aqui com o nosso compromisso fazendo esse vídeo gravado para falar um pouco sobre o que aconteceu, né? Sobre a vitória importantíssima do Fluminense, mais uma vitória em clássico. Esse time vai tomando casca, vai se tornando um time forte, um time competitivo, né? E a gente tem que falar dessa atuação do Fluminense brilhante na partida de ontem, né? O Fluminense venceu por 1-0 e o John Kennedy debutando mais uma vez. John Kennedy vai ganhando ritmo, vai se firmando como uma opção para o ataque do Fluminense. É aquela história também, né? Se o John Kennedy não tivesse feito gol, muita gente estaria dizendo que John Kennedy não fez nada. E já na partida anterior, já no jogo anterior, que ele não tinha marcado gol, ele já tinha feito uma boa partida contra o Grêmio. Eu alertei aqui que ele tinha jogado bem. Algumas pessoas falaram que assim, você tá falando isso pra passar pano pro John Kennedy. John Kennedy não jogou nada. Eu falei, ele jogou muito bem, ele se movimentou, deu opção, deu um passe pra gol, deu uma assistência praticamente de gol, né, naquela jogada de pivô que ele solta pro René. Então o John Kennedy hoje não, né, ontem, no caso, no dia do clássico, ele fez um bom clássico novamente. Mas também não vou falar com empolgação que jogou pra caramba só porque fez o gol. Não, ele fez um bom clássico. Galera, o Fluminense foi a campo na partida. Em primeiro lugar, deixa o like, se inscreve no canal quem tá chegando aí, tá vendo esse vídeo gravado, esse pós-jogo gravado. Peço também para deixar o hype nesse vídeo, tá bom? Enfim, vamos falar do jogo aqui. O Fluminense foi a campo ontem com um time misto, né? O Fluminense começou com o Fábio no gol, o Guga, que fez mais uma excelente partida. É a segunda boa atuação do Guga, sequência de atuação boa, coisa que ele nunca viu o Guga ter. Ele tá tendo, tá? Aí na defesa o Ignacio, que foi muito bem ontem, o Freitas, que por incrível que pareça, não fez uma cagada sequer no jogo de ontem, mesmo com chuva, o Freitas não cometeu uma merda sequer ontem, tem que reconhecer, depois de muito tempo eu não vejo o Freitas fazer uma partida tão correta. Na lateral esquerda foi o Arana, né? No meio de campo o Fluminense teve Martinelli, Lima um pouco mais ali pro lado direito, Martinelli pela esquerda e o Bernal, que fez uma boa partida como volante central, muito boa partida do Bernal. Santos Moreno, John Kennedy e o Canóbio, né? O Canóbio pelo lado direito, enfim. O Botafogo ele acabou mudando em cima da hora, né? O que estava previsto fazer, né? Tinha saído até uma pré-escalação do Botafogo com 3 zagueiros, né? Um deles o Barbosa, que se jogaria, e o Barbosa acabou sendo sacado, o Botafogo acabou jogando num 4-4-2, né, que na verdade era um 4-2-3-1, né? E aí, até os 10 minutos, eu falei assim, eu coloquei assim, os times estão espelhados, né? E estavam mesmo, muito espelhados, porque o Fluminense também fazia um 4-2-3-1, né? E aí eles ficavam muito espelhados. Os volantes do Botafogo também volante de tríade, não era volante com meia armador, porque o Montoro ficou no banco boa parte do jogo, então o jogo estava muito espelhado, muito pegado e pouca construção. Os times não conseguiam construir muita coisa, nem o Fluminense conseguia fazer a construção do jogo para a bola chegar no ataque, nem o Botafogo conseguia fazer. O Botafogo estava do mesmo jeito que o Fluminense, bastante preso nessa marcação. E aí cai a chuva, o jogo é paralisado, né? Aí tem aquela coisa toda da paralisação, depois o jogo volta e continua muito espelhado. Eu até coloco aos 28 minutos assim, ó, jogo muito pegado, pouca construção de jogo, muita bola longa, os times insistindo muito nas bolas longas. Aos 30 minutos, né, o Guga bateu uma falta pro goleiro que fez uma boa defesa. Aos 40 minutos eu coloquei, devido ao jogo espelhado, os times não conseguem produzir nada, ficam o jogo muito preso no segundo terço. E aí eu peguei uma estatística do 77 Score que dava que o jogo estava todo praticamente no segundo terço. 72% do tempo de primeiro tempo foi no segundo terço. A bola não corria pelo último terço, nem tanto pelo primeiro terço. Jogo muito preso no meio de campo, né? E aí, quando já no fim do jogo, aqui aos 44 do primeiro tempo, eu escrevo que o Arana
até aquele momento estava com 17% de passe vertical, uma média baixíssima do Arana. O Arana ontem estava exagerando nos toques para trás e para o lado, mas muita coisa. Estava arriscando pouco o passe vertical, e já é o segundo jogo do Arana que eu vejo ele arriscando pouco no passe vertical. Tudo bem, está começando, mas está um pouco objetivo o Guilherme Arana, tem que jogar mais para frente, enfim. Termina o primeiro tempo 0x0, o primeiro tempo foi isso, jogo, galera, o jogo espelhado, ninguém criava absolutamente nada. E aí termina o primeiro tempo em 0x0, começa o segundo tempo e aos 6 minutos eu coloco, o jogo continua preso, né? É importante fazer substituições, o Fluminense deveria botar o Lute no jogo e colocar também o Savarino, para tentar ter um pouquinho mais de criação no meio de campo. Eu tiraria o Lima, coloquei, né? Tiraria o Lima e tiraria o Canóbio. Mas continuou ali, pelo menos até os 11 minutos. E aí, aos 11 minutos, eu coloco assim, 69% do jogo do Fluminense e Botafogo está acontecendo no segundo terço. Ou seja, caiu um pouquinho, o jogo passou um pouco do meio de campo, mas não totalmente. Ele estava muito mais preso no meio de campo e praticamente os times não conseguiam criar nada. Aos 11, o Bernal, né, teve a primeira grande chance, ele deu um passe espetacular, né, para o John Kennedy, primeira bola infiltrada do Bernal, né, que o John Kennedy recuou para ele de fora da área mandou um balaço e o goleiro pegou. E eu coloquei assim, primeiro chute do Fluminense que obrigou o goleiro do Botafogo a fazer uma defesa. E o Fábio até então, nenhuma defesa. Tá? Os 11 do segundo tempo. 12 do segundo tempo, o Botafogo faz 3 substituições para tentar ganhar o jogo. O Botafogo viu que o jogo estava muito preso no meio de campo. O que o Botafogo fez? Ele colocou o Vitinho, colocou o Danilo e colocou o Santi Rodrigues. Tirou o Kadir, tirou o Cadu também, que não estava bem no jogo, né? E aí tirou também o volante, agora eu não me lembro o nome dele, acho que o Newton, né? E aí botou 3 jogadores, o Danilo, que é um volante de saída de bola, um construtor, né? O Santi Rodrigues, que chega bem na área, e o Vitinho, que é um ala praticamente, né? O Botafogo queria ganhar profundidade, então fez 3 substituições importantes aí. Aos 15 minutos eu botei, o Botafogo quer dar uma saída mais rápida e escape pelos lados. Percebendo isso, o Zubeldia fez as substituições também, né? Não foi agora, foi depois que ele fez a substituição. Foi 2 minutos depois, mas vamos lá que aos 16 minutos o Martinelli fez uma inversão de bola espetacular para o Canóbio, espetacular. Botou o Canóbio praticamente na cara do gol. Foi a primeira grande chance do Fluminense. E que bola do Martinelli, a gente tem que reconhecer. O Canóbio entrou livre, mandou um balaço, o goleiro pegou. Aos 17 sai o gol do Fluminense, né? Ou melhor, aos 17 quase sai o gol do Fluminense. Uma boa triangulação do John Kennedy com o Santi Moreno. O John Kennedy invade a área, mandou um balaço e o goleiro pegou. E eu coloquei, era para ter cruzado, dado passe pro Arana, o Arana que estava livre. Ele não deu. Aos 18 minutos, mais uma triangulação, vai contando, entre John Kennedy e Santi Moreno. Santi Moreno solta a bola no Arana, o Arana entra livre. Era chutar pro gol. O Arana tinha que ter chutado pro gol, a chance de gol é dele. E aí ele dá um corte para dentro, essa falta de objetividade do Arana nesses jogos que eu vi que me deixa um pouco irritado. Aí ele tenta o passe para dentro da área e perde o gol. Um gol que era para ele chegar chutando, cruzado. Enfim. E aí 19 minutos de substituições no Fluminense. O técnico do Fluminense percebe que precisaria fazer substituições, percebe que a coisa estava ficando feia. E aí o que ele faz? Ele coloca o Serna, tira o Lima, para dar mais profundidade com o Serna, tira o Canóbio, coloca o Lute para poder melhorar o passe no meio de campo e coloca o Savarino no lugar do Moreno. O Savarino cai lá pelo lado direito, o Serna aqui pelo lado esquerdo, tá? E o Lute por dentro para soltar a bola, para dar o espaço. O Lute começa a mudar a realidade da partida, né? O Botafogo, percebendo essa substituição do Fluminense, 1 minuto depois tira o Arthur e coloca o Montoro. Eu acho que o erro foi ter tirado o Arthur. Eu teria tirado o centroavante, aquele grandão lá que não fez nada no jogo inteiro. Eu acho que é o Arthur Cabral, não sei se foi o Arthur Cabral. Tiraria ele, colocaria o Montoro e não teria feito o que ele fez. E aí o Lute, aos 22 minutos da primeira oportunidade do Lúcio, ele dá um passe espetacular para o Savarino entra na cara do goleiro, manda um balaço e o goleiro Léo Link faz uma grande defesa, vai contando, o Fluminense 3 grandes chances de gols até então, mas já o Lúcio mudando a realidade do jogo. Aí 23 minutos, Martinelli dá uma bola no Acosta, o Acosta encontra o John Kennedy livre, o John Kennedy chapa no canto e faz 1-0 o Fluminense. Aí eu falo, o talento, a qualidade faz toda a diferença. O Acosta, com 5 minutos em campo, deu um passe para gol, né? E depois um outro passe para gol.
e saiu o gol do John Kennedy. John Kennedy que estava merecendo o gol, estava lutando muito, ajudando muito. Uma das coisas que eu tenho para elogiar o John Kennedy é isso que é importante. Não é por causa do gol, gente. É por causa da atuação coletiva. O John Kennedy teve uma importância na partida de ontem muito grande. Ele era o cara que dava o primeiro bote na defesa do Botafogo. O John Kennedy estava compactando a primeira linha muito bem. Entendeu? Então, o Canóbio dispensa comentário, né? Canóbio, ele faz muito bem isso, né? O Santos, com toda a sua dificuldade, também faz muito bem isso, fez muito bem isso ontem. E o John Kennedy, ele, toda a saída de bola do Botafogo, ele mordia, ele não dava sossego para os zagueiros. Então a gente tem que elogiar o jogo sem a bola do John Kennedy também, né? E o John Kennedy, diferente do Everaldo, se a bola chegar nele, ele vai fazer gol, porque ele sabe fazer gol. O gol dele foi muito bonito, com tranquilidade, tirando do goleiro. E aí o Fluminense fez 1-0, muito merecido. Até então, 4 grandes chances do Fluminense, né? Aos 29 minutos, eu coloco a compactação do Fluminense, surpreende. Mais um bom jogo de segurança, né? Ótima atuação dos atacantes, John Kennedy fechando bem na primeira saída. E aí, logo depois, o Botafogo faz uma substituição, tira o Natan, lateral, coloca o Telles para tentar dar um pouquinho mais de passe lateral, né, o cruzamento. E aí, aos 35, substituição, saída do John Kennedy para a entrada do Everaldo. O John Kennedy estava cansado. Aos 40 minutos, o Fluminense começa a cozinhar o jogo, trocar passes para sustentar a bola. E aos 51 minutos, o Lúcio recebeu na cara do goleiro. Ele é o goleiro e ele chutou em cima do goleiro. E foi um passe do Everaldo, diga-se de passagem, espetacular. Era ele o goleiro. O Lúcio perdeu, infelizmente. O Léo fez uma grande defesa, também tem que reconhecer. Aí tem o contra-ataque do Botafogo e quase sai o gol do Botafogo no contra-ataque. Você vê, a perda de um gol feito do Lúcio poderia levar o Lúcio de herói a vilão. Um gol que ele não poderia ter perdido. Enfim, não há mais tempo para nada, o jogo termina, o Fluminense vence o Botafogo por 1-0 com muito mérito, tá? E aí, algumas estatísticas do jogo aqui para vocês. O Fluminense teve 53% de posse de bola, Botafogo 47%. O Fluminense teve 7 finalizações no gol, Botafogo apenas 2. Dessas 7 finalizações do Fluminense, 4 foram diretamente no gol e, inclusive, obrigando o Léo Link a fazer 3 espetaculares defesas, que poderia ter sido mais. O Fluminense poderia ter ganhado de 3-0 tranquilo o jogo de ontem, tá? Porque teve chance de fazer 3-0. Então foi uma grande vitória do Fluminense, maiúscula, e mais do que isso, o Fluminense ele construiu essa vitória. O Fluminense soube ser pragmático quando tinha que ser pragmático, né? Fazer um jogo de disputa quando teve que fazer um jogo de disputa ali, espelhando o Botafogo. Soube sofrer, como gostam de falar, né? Não, na verdade nem sofreu tanto porque não deu muitas chances ao Botafogo. Praticamente o Botafogo não teve chance no jogo. E no segundo tempo, quando teve que matar o jogo, o Fluminense foi lá e matou. Então foi uma partida assim exemplar, perfeita do início ao fim do jogo. Uma grande atuação do Fluminense. Parabéns ao técnico Luiz Beldia também, que você vê trabalho, você vê que tem ali no time dele uma construção de jogo, uma compactação, um time que se defende muito bem em linha. Então, assim, tem que ser elogiado e bem avaliado essa vitória do Fluminense. Parabéns ao Flusão pela vitória. E é isso, galera. Essa aqui é minha resenha pós-jogo. Peço desculpa mais uma vez por não ter conseguido fazer a resenha ao vivo, tá? Mas tá aí para vocês o vídeo gravado. E é isso, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Hoje tem bate-papo tricolor à noite. Valeu, galera.